Bom, isso que você tá vendo foi um tapa na cara do torcedor, né? Renovar com o Mano Menezes. Na verdade, o tapa na cara foi quando o Fluminense foi contratar o Mano Menezes, né? Eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, de ficar aqui falando, olha, o Mano Menezes é horrível, o pior técnico do Brasil, que não sei o quê, porque o Fluminense tá perdendo. Se você puxar os meus vídeos antigos, todos eles, todos os vídeos em que eu falo do Mano Menezes, eu deixo bem claro que eu não concordo e nunca concordei com a contratação dele. O Fluminense, naquele momento, eu lembro como se fosse hoje. O Fluminense tinha a possibilidade de contratar o Ramon Dias, por exemplo. Estava sem clube e o Fluminense não contratou. Tá? Então, assim, eu tô falando só uma opção. Poderia ser outro nome. Eu não gosto do Mano Menezes. Nunca gostei do estilo do Mano Menezes. Todos os times que o Mano Menezes treinou, pergunta pros torcedores. O que você acha do Mano Menezes? Retranqueiro, covarde. Agora, gente. Eu estava dentro do estádio. Ano passado, contra o Atlético Mineiro. Eu juro pra vocês. Foi o pior jogo que eu já vi na minha vida. O pior jogo, a partida de futebol que eu já assisti na minha vida. O Fluminense sendo massacrado e tomando 2 gols do Davidson. Porque o Mano Menezes estava com medo de jogar. Retrancando o time, colocando o zagueiro e o Atlético indo pra cima. E assim, de doer o coração. Você vê o Fluminense de 2023 sendo campeão da Libertadores, jogando do jeito que tava jogando e indo pra um futebol completamente covarde. Não estou defendendo a volta de Fernando Diniz. Fernando Diniz foi bom até certo período, depois parou de dar certo porque ele foi teimoso e não quis mudar o jeito de jogar. O jeito de jogar não estava dando certo. Isso aqui eu já falei milhares de vezes. Mas enfim, vamos falar aqui. Eu não vou falar muito sobre o jogo, vou ser bem rápido e curto nesse vídeo, porque eu já não tenho nem paciência, mas já fiz uns 4 vídeos curtos e eu tô fazendo um longo pra conversar com vocês. O Fluminense, o time, o elenco do Fluminense, deixa eu ver se eu separei a foto pra mostrar pra vocês. Aqui é a foto. O elenco do Fluminense hoje, eu vou resumir o que é o elenco do Fluminense hoje, o que é os jogadores do Fluminense. E agora eu tiro o Fábio e vou também salvar desse bolo o Riquelme, né? Que são os menos culpados disso tudo que tá acontecendo. O Fluminense hoje é um time fraco fisicamente, um time que não tem força, um time que quando a bola vai dividida dentro da área, os caras não conseguem tirar. O Fluminense não consegue ganhar nenhuma bola aérea. O Fluminense não consegue ganhar uma dividida. A força física, a velocidade de qualquer adversário está sendo maior do que a do Fluminense. Então, primeiro ponto, o Fluminense é um time fraco fisicamente. Os profissionais do Fluminense que estão treinando o clube, os jogadores estão falhando em alguma coisa. Porque o time é fraco. Cansa rápido. Fraco, ponto. Outra coisa, segundo ponto, o Fluminense é um time fraco tecnicamente. Um time que não tem jogada ensaiada, um time que não tem personalidade, um time que não tem característica. Principalmente, assim, o que aconteceu hoje contra o Boa Vista, dentro do Maracanã, foi bizarro. Irmão, eu não sei exatamente, porque eu não consegui pegar esse número, quantos passes errados teve o Fluminense contra o Boa Vista. Mas eu tenho certeza que a média foi mais ou menos de 10. Eles erraram 7, 8 passes. Passes assim, que o companheiro tava do lado, o cara tocava errado. Tocava no pé do jogador do Boa Vista. Assim, completamente perdido o time. A zaga do Fluminense, meu Deus do céu, os caras ficam batendo cabeça o tempo inteiro. O meio de campo nem se fala. Ah, Carlos, mas o Fluminense tá sem o Ganso, que não sei o que e tal, beleza. Ótimo, o Ganso, sem sombra de dúvidas, é uma engrenagem no time do Fluminense importantíssima. O Fluminense tá sim batendo cabeça pra achar alguém pra substituir o Ganso. Mas aí que tá. O principal culpado é a diretoria. O Fluminense não tem. O cara. Não pode o Fluminense. Pelo amor de Deus, gente. Será que ninguém consegue entender isso? Será possível que ninguém entendeu que um time do tamanho do Fluminense, uma instituição do tamanho do Fluminense, centenária, dependa de um jogador? É sério isso mesmo que vocês estão falando? Que o Fluminense, uma instituição centenária, depende de um jogador, senão não funciona. É isso mesmo que estamos falando? Por que o Fluminense ainda não contratou um meio de campo para substituir o Ganso? Por que o Fluminense, em vez de ficar procurando volante e pontas, por que o Fluminense quis investir milhões no Rony e não contrata um meio de campo camisa 10, irmão? Por quê? Aí a gente começa a voltar no passado. Por que o Léo Fernandes foi embora? Será mesmo que o Léo Fernandes hoje nesse time não daria certo? Porra, o Léo Fernandes é um cara, camisa 10, meio de campo, pensador, inteligente, chuta e é rápido. Assim, eu tenho certeza
eu ainda estou fora Mano, tá? Eu não quero o Mano Menezes no Fluminense. Eu nem queria que contratasse. Já era pra ter saído há muito tempo. E eu vou te falar, eu acho muito difícil o Fluminense mandar o Mano Menezes embora no Carioca, que vai ser mais um erro. O mesmo erro que a diretoria cometeu de demorar para demitir o Fernando Diniz, vai cometer agora, e aí isso vai ferrar o planejamento inteiro do ano. O planejamento inteiro. Porque o Fluminense está sendo montado baseado nas características do Mano Menezes. Aí o Fluminense vai e contrata outro técnico. Vem com outra característica. Até os caras se encaixarem, meu amigo. Já passou metade do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está ali brigando para não cair. Então, assim, o Léo Fernandes, nesse esquema do Fluminense, que o Fluminense hoje é um time rápido, né? Bem dizer rápido. Tá acelerando demais. Inclusive o Mano Menezes falou isso na coletiva. O Fluminense acelera demais. Tá faltando um cara pra pensar o jogo. O Léo Fernandes seria perfeito. Mas a gente não vai ficar aqui chorando pelo leite derramado, né? Acabou. Não tem Léo Fernandes. Decidiram mandar o cara embora. Beleza, show de bola. Aí, eu quero chamar a atenção por uma coisa interessante aqui, ó. Compras do Fluminense nas últimas 3 janelas. Janeiro de 2024, 20 milhões. Meio de 2024, 49 milhões. Janeiro de 25, 86 milhões de reais. E aí a campanha no Carioca é 7 jogos, 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas e 9ª colocação. Sabe qual foi a última vez que o Fluminense fez 1 vitória em 7 jogos no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca? Sabe qual foi a última vez? Em 1981. 1981. Então, assim, é uma das piores campanhas, um dos piores começos de temporada do Fluminense da história. E, gente, pelo amor de Deus, o Fluminense não é um time ruim. O Fluminense não é um time ruim. O Fluminense foi bem no mercado em contratar o Canóbio. O Fluminense estava precisando de atacante ali. O Canóbio até agora, ele se mostrou um cara esforçado, um cara guerreiro, e faz todo o perfil do Fluminense, show de bola. O Hércules também foi uma ótima contratação, tá? O zagueiro, o Freitas e tal, foi uma aposta e tudo, beleza. Show de bola. Mas por que não contratou o meio de campo ainda? O Fluminense depende disso. Você tem noção que o Fluminense depende? Assim, tá todo mundo orando para que o Ganso volte o mais rápido possível. E até eu estou. Eu quero o melhor pro jogador, até porque eu sou fã do futebol do Ganso. Mas eu acho completamente errado a gente depender de um jogador só. Mas o principal ponto desse vídeo, o principal objetivo desse vídeo é deixar bem claro para você, torcedor do Fluminense. Você não pode mais aceitar o Mano Menezes no Fluminense. O Mano Menezes no Fluminense, antes dele ser contratado, eu já falava, não faz parte da característica do clube. Você lembra quando o Mano Menezes deu banana pra torcida? Deu banana pra torcida, ele fez assim pra torcida. Esse dia eu tava conversando com um amigo meu vascaíno, ele falou assim, cara, aquilo que o Mano Menezes fez, ele não passava mais nem 1 hora dentro do Vasco. Não passava nem mais um dia no Vasco. E é verdade. É verdade. Se o Mano Menezes dá banana pra torcida do Corinthians, irmão, ele não consegue andar em São Paulo. Ele não consegue viver em São Paulo direito, porque é uma falta de respeito com a instituição. O cara tá dando banana pro maior bem de uma instituição de futebol, que é a torcida. E aí, eu só quero te lembrar, quando discutiu com o torcedor, a falta de respeito, tudo, isso aí é só o básico, isso aí é o mínimo. Assim, ninguém gosta de... Ninguém fala assim, hoje eu vou ver o futebol do Mano Menezes. Já viu algum torcedor falar isso? De qualquer clube, do Cruzeiro, do Internacional? Ninguém fala porque é um futebol feio, é um futebol covarde. Tudo bem, a presidência, né, a diretoria achou que foi necessário naquele momento porque tinha que tirar uns medalhões, ou tinha que pontuar. O Fluminense tinha que começar a aprender a não perder. Show de bola. O Fluminense era um time que estava acostumado a vencer, de 23 pra frente. E aí o que aconteceu? Agora a gente tem que aprender a não perder. Porque o Fluminense vai muito pra frente e não tá se defendendo bem. O Mano veio, arrumou a casa, show de bola. Acabou, irmão. Acabou. Eu fui totalmente contra a contratação, a renovação e sou contra que ele continue. Eu até falei isso no meu último vídeo. Se ele calar minha boca, tudo bem, mas eu acho impossível. Eu acho impossível o Mano Menezes chegar, vencer o Vasco, vencer o Flamengo, se classificar, chegar na final do Carioca, fazer um bom Campeonato Brasileiro, brigar por título sul-americano. Eu acho impossível. Ponto final. Ponto final. É a minha opinião sobre o Mano Menezes. Então, meus amigos, eu deixo aqui o meu pronunciamento, minha opinião. Mano Menezes não pode mais continuar sendo o técnico do Fluminense. É um técnico fraco, ultrapassado, retranqueiro e covarde.
Coloca nos comentários o que você acha sobre o Mano Menezes. Se você acha que ele tem que continuar. Ah, Carlos, mas campeonato carioca não é parâmetro. É parâmetro. É parâmetro, porque se o Fluminense não consegue ganhar o Boa Vista, se não consegue ganhar o Nova Iguaçu, irmão, vai ganhar quem? Eu acho que o Nova Iguaçu, inclusive, foi o único time que o Fluminense venceu. O Fluminense venceu um jogo que foi contra... Ah, não, foi contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa. Fora, o resto, o Fluminense perdeu pra todo mundo. Perdeu não, empatou, né? Empatou com o Boa Vista, empatou com o Maricá, empatou com o Madureira 0x0, perdeu o Botafogo. Não tem como, não tem como. O Fluminense é um time fraco. Quando ele chegou, o Fluminense era um time fraco, ficou um pouquinho menos fraco, mas nunca deixou de ser um time fraco o Fluminense. Com a cara do Mano Menezes. Nunca, nunca. A gente venceu o clássico contra o Flamengo, show de bola. Clássico é clássico, os jogadores dentro de campo resolveram a partida. O Ganso deu aquele passe, o Aras jogou muito, o Lima, né? Mas, no geral, irmão, a gente vai sofrer se o Mano Menezes continuar no Fluminense.